Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Hoje vamos falar um pouco sobre as situações de conflito que vivemos na Europa e o clima um pouco apocalíptico que está presente na nossa sociedade a partir dos diversos meios de comunicação das redes sociais. E para falarmos um pouco sobre esta realidade e como esta realidade potencia um pouco de desesperança coletiva, nós temos em estúdio o Bispo Jorge Espina Cabral, da Igreja Lusitana e atual Presidente do Conselho Português de Igrejas Cristãs. Bispo Jorge Espina Cabral, obrigado uma vez mais. Obrigado. Por este tempo para falarmos de uma matéria que preferíamos não falar acerca dela. Mas é uma realidade que, na verdade, acompanha a história da humanidade desde a sua origem. O conflito, a tendência para a guerra, a tendência para a criação do outro como inimigo, a sedução por um certo pessimismo, por uma desesperança diante dos acontecimentos e da leitura que fazemos dos acontecimentos. Em primeiro lugar, como é que sente a realidade do nosso tempo em 2024, em pleno século XXI? Sinto naturalmente, como qualquer cidadão, com apreensão, com alguma, por vezes, alguma angústia perfeitamente natural, não só por mim, como também pelas próximas gerações. Se juntarmos a este ambiente de guerra em que vivemos também o problema dos desastres climáticos, parece que não temos futuro. No entanto, eu acho que nós devemos ser, efetivamente, como referiu, muito realistas. Portanto, nós devemos ser realistas e neste tempo que estamos a viver, que é o tempo do Advento, chama-nos a saber interpretar os sinais dos tempos. Ou seja, a nossa fé é uma fé sustentada em Jesus Cristo e é uma fé que, precisamente, olha de frente aquilo que são as realidades negativas do nosso tempo. Nesse sentido, nós temos que ser realistas e temos que tentar perceber as causas da guerra. Eu diria que nós não estamos vocacionados para a guerra. Eu diria que a guerra não é uma fatalidade, antes pelo contrário. Nós fomos criados para a convivência, nós temos possibilidades, e há muitos exemplos disso à nossa volta, de harmonia e de cooperação. E, portanto, talvez um primeiro aspecto para podermos combater este estado de desânimo é dizer que nós temos em nós, individualmente e enquanto sociedade, a capacidade de mudar este estado de coisas e de construir novas realidades. Assim foi no passado e, naturalmente, tem que ser também no presente. Lembramos-nos, por exemplo, nomeadamente após a Segunda Guerra Mundial, fomos capazes de criar organismos como as Nações Unidas e outros, e a própria União Europeia começou aí a ser germinada, que proporcionou décadas e décadas de convivência, de desenvolvimento, de harmonia e conhecimento entre os povos. Nesse sentido, talvez o que hoje esteja em causa é a necessidade de repensarmos aqueles instrumentos que foram importantes no passado, mas que hoje, e face às novas realidades, temos que criar novas formas de ultrapassar estes conflitos. Não há uma tentação, eu diria, de nos focarmos apenas nos aspectos negativos, quase que numa linguagem teológica, a falta de uma ação de graças por aquilo que de bom está a acontecer, acaba por nos deixar apenas entretidos ou obcecados por aquilo que é negativo. Certo, embora por vezes realmente a intensidade... Não desvalorizando, obviamente. A intensidade das experiências que nós vemos, o contacto que temos, por exemplo, cá em Portugal, com refugiados da Ucrânia, a realidade, por exemplo, de outros países, por exemplo, o caso de Moçambique, que vive também todo um contexto, o problema de Gaza, de Israel, por vezes realmente são nuvens muito, muito sombrias, mas ao mesmo tempo é possível perceber que no meio dessas realidades negras há sempre sinais de paz, de cooperação e desejo de ultrapassar. Por exemplo, eu lia
ainda há bem pouco tempo, o exemplo de mulheres israelitas e palestinianas que, apesar de todo este contexto, continuam-se a encontrar e afirmar que mais importante do que aquilo que as separa é a sua própria humanidade e, portanto, encontram-se para mostrar que é possível o diálogo e a esperança. E se há algo que a fé religiosa nos diz, é que o outro não é um inimigo, pode ser um adversário. Eu posso discordar dele em determinados aspectos políticos, sociais, culturais, mas é muito importante olhar para o outro não como um inimigo, mas como um adversário e alguém que, como eu, merece também o meu respeito. Portanto, é muito importante, por exemplo, nós percebermos que hoje uma das grandes tónicas que as igrejas e as religiões estão a propor é precisamente a dinâmica da reconciliação. Porque nós, enquanto cristãos, somos fruto da reconciliação que Deus operou em Jesus Cristo com toda a humanidade. E, portanto, sermos capazes de nos reconciliarmos, apesar das nossas diferenças, apesar das guerras, apesar de realidades muito difíceis que nós estamos a viver, é um imperativo do qual nós não podemos abdicar. E, por isso, nós, enquanto cristãos, somos chamados a nos reconciliar e perceber um aspecto que é muito importante. Nós temos que discordar uns dos outros, mas amigavelmente. E sendo capazes até de nos sentarmos à mesma mesa. O que hoje muitos agentes da guerra insistem, e nós vemos isso por vezes até nos discursos populistas, é procurar dividir, é procurar separar. A nossa visão, enquanto homens e mulheres cristãos, enquanto gente que sabe que qualquer ser humano, independentemente da sua cultura, da sua religião, é dizer que cada pessoa tem uma dignidade própria, é querida por Deus e tem o mesmo valor que eu. E, nesse sentido, nós acreditamos que qualquer pessoa e a humanidade no seu todo está vocacionada para a paz e não para a guerra. E aqui esta dimensão da reconciliação assume um papel também muito importante. Por isso eu diria que, apesar de todos estes contextos que vivemos, há este ADN de reconciliação e de esperança que está inscrito na nossa visão do mundo. Há, em todos estes conflitos, e agora particularizando alguns conflitos, como é, por exemplo, Israel-Palestiniano, como é, por exemplo, e também muitas vezes abordado no conflito russo e ucraniano, a questão da religião como um fator que, de alguma forma, está por detrás desses conflitos. Às vezes isso é mencionado, outras vezes a Igreja, ela própria vem dizer a Igreja é instrumentalizada, ou a fé é instrumentalizada, ou a religião é instrumentalizada para com esse fim. De facto, o que é que acontece? Quando nós falamos em conflitos no nosso tempo, esses conflitos são eminentemente religiosos ou não? Eu diria que os conflitos são provocados pela sede de poder, pela ganância de uma minoria política, poderemos dizer, também religiosa, que procura, através dos seus atos, efetivamente, justificar um estado de guerra que lhes permite manterem-se no poder. Nós vemos isso de uma maneira muito clara nestas autocracias, nestes sistemas totalitários, em que o que está em causa é manter o poder de controle e o poder de acesso a determinado tipo de riquezas, seja na Rússia, seja em Israel, seja também em muitos países africanos. O que assistimos depois é a uma procura de justificação ideológica através da religião. E é uma realidade que nós hoje, nomeadamente na guerra na Ucrânia, nós assistimos a um problema religioso que nasce entre a Igreja Ortodoxa Russa e a Igreja Ortodoxa na Ucrânia. Mas que, na verdade, é uma consequência. Que é uma consequência e que se estende também ao próprio mundo ortodoxo. O que nós verificamos hoje também, nomeadamente na guerra entre Israel e os seus vizinhos árabes, é uma dificuldade crescente de relação, neste caso, entre o judaísmo e o islamismo. Agora, os homens da religião de cada sítio e de cada lugar são aqueles que percebem que a religião
não é um fator de divisão, mas é um fator de união. Ou deveria ser. Ou deveria ser. E por isso não há dúvida que devemos apontar também, e a nossa crítica, digamos, a nossa censura, de determinados agentes religiosos que se deixaram dominar pelo poder político e pelo poder económico e que procuram uma justificação religiosa para a guerra. Ora, estamos nos antípodas do próprio Evangelho de Jesus Cristo, do Príncipe da Paz, que nos veio mostrar que a guerra não pode ser um caminho para justificar as divisões e para justificar determinadas situações. Como que hoje se pretende impor um realismo da guerra, dizendo que não há outras alternativas à situação de guerra. Mas nós percebemos sempre que as causas da guerra são causas que levaram, estão sustentadas fundamentalmente na violência, estão sustentadas na divisão, estão sustentadas em falta de justiça e de solidariedade. E o agravar dessas causas leva depois aos estados de guerra em que vivemos. Portanto, a religião nunca pode ser um instrumento de justificação da guerra, seja pela religião judaica, muçulmana ou cristã, e cabe aos agentes religiosos serem arautos da paz. E isso implica, muitas vezes, criticar e pôr em causa o poder, digamos, esta combinação entre o poder político e também o poder religioso. E hoje nós vemos isso muito claro nos grandes conflitos que estão a acontecer, esse aproveitamento da religião para justificar um estado de guerra. Um aproveitamento mas às vezes o aproveitamento também acontece da parte das instituições, de algumas instituições religiosas. Acontece. Quando a religião se torna demasiado institucional, quando a preocupação é manter esse poder religioso, pensando que a religião se impõe e não se propõe, nós percebemos que, naturalmente, essa instituição religiosa vai procurar o conluio com as instituições de natureza política que lhe podem dar também essa sustentação. Portanto, o que está em causa também hoje é muito importante, talvez, uma reconfiguração da própria religião e no modo como a religião hoje é proposta aos homens e mulheres do século XXI. Portanto, nós percebemos hoje que a dimensão institucional das religiões é algo que, pelo menos no mundo ocidental, tem que ser reconfigurada. Portanto, uma igreja, e neste caso falando a nível das igrejas, uma igreja tem que estar separada do Estado, uma igreja tem que ser cada vez menos institucional e ganhar novas configurações de cariz, poderíamos dizer, mais comunitário, aberto e inclusivo, para poder propor também a sua mensagem, a sua visão da vida e do mundo aos homens e mulheres do nosso tempo. É claro que isto depois, a uma escala mundial... Tem que ser mais missão do que instituição. Mais missão do que instituição. E por isso é que é muito importante, por exemplo, o diálogo e a cooperação interreligiosa. Havia aquele importante axioma que surgiu há já uns anos atrás, que dizia que não haverá paz no mundo se não houver paz entre as religiões. E as religiões têm vindo há já algumas décadas a procurar este caminho de conhecimento, de construção da paz em conjunto. E, portanto, é muito importante afirmar, neste tempo em que vivemos, que é possível e desejável o diálogo interreligioso visando a paz do mundo. Porque a paz, efetivamente, é aquilo que está inscrito no coração, no ADN de qualquer religião, seja ela o judaísmo. O judaísmo inscreve-se na vocação de Abraão. O judaísmo inscreve-se no Antigo Testamento, no qual o Deus da paz se revela. O islamismo bebe também dessa origem e o Alcorão pugna também pela paz. E, ao mesmo tempo, também o cristianismo sustenta-se em Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Portanto, as religiões têm inscritas no seu ADN esta vocação para a construção da paz. E, portanto, elas, mais do que qualquer outra instituição, poderemos dizer, estão contra estes conflitos. E, portanto, é esta visão da religião
enquanto promotora da paz, enquanto promotora também de uma nova espiritualidade e transcendência que nos traz um sentido de esperança no tempo atual, que é efetivamente um tempo de grande desesperança. De qualquer forma, estes conflitos e esta realidade de um antagonismo tão presente em todas as realidades, particularmente no mundo da política, ela transporta para o seio da própria Igreja, e eu digo das organizações da própria Igreja, dificuldades acrescidas. Primeiro traz a dificuldade do posicionamento. Portanto, no atual momento, as igrejas têm que se posicionar. Não podem ter um discurso neutro e condenar aquilo que tem que ser condenado. Isso não significa que estejam a fazer a política partidária, mas estão a contribuir também para o esclarecimento e para o seu próprio posicionamento. E por isso as igrejas... Estão a refletir, de alguma forma, o mundo a partir do Evangelho, a partir daquilo Exatamente. que é... Portanto, o Evangelho leva-nos, em determinadas alturas, a tomar também posições públicas e a denunciar, por exemplo, a violência contra os migrantes que nós estamos a assistir, a denunciar um discurso xenófobo e um discurso populista que procura mais dividir do que unir. O Evangelho leva-nos também a ter uma visão também relativamente ao conflito no Médio Oriente, em que nos diz que não há dúvida que estamos a assistir a um genocídio hoje, a pretexto de uma determinada situação que ocorreu, criticável, mas que não justifica o genocídio de milhares e milhares de crianças, de famílias e a destruição completa do seu habitat. Isso não tem outro nome senão ser um genocídio. E, portanto, as igrejas e as religiões têm que assumir também o desafio dos tempos presentes, denunciando, mas nunca deixando também de procurar estas pontes, que eu diria que são pontos também civilizacionais. O que hoje está em causa é também poderemos dizer, uma mudança de paradigma civilizacional, que requer da parte de todos os homens e mulheres de boa vontade e, naturalmente, da parte também dos homens religiosos, esta capacidade de olhar o mundo com uma visão ecuménica, uma visão interreligiosa, uma visão de unidade, sabendo que pertencemos a uma mesma oikos, ou seja, a uma mesma casa, e que somos uma mesma família humana, na diversidade das nossas culturas, tradições diferentes e também, naturalmente, na nossa diversidade religiosa. E, portanto, é esta visão que se impõe, já não uma visão estreita, pontual, nacionalista, poderemos dizer assim, mas perceber que a globalização também nos trouxe estes desafios, que é os desafios de nos vermos enquanto civilizações. Portanto, este diálogo entre civilizações, nas quais a religião e a espiritualidade são uma dimensão muito importante. Portanto, nós percebemos que aqueles que profetizavam o fim da religião, antes pelo contrário. Hoje, nós percebemos que o homem é um ser religioso, que a vivência humana apela a uma transcendência de espiritualidade que tem que ser respeitada também pelas próprias sociedades e, nomeadamente, pelos Estados laicos. E, portanto, no modo como também a espiritualidade e as religiões são percebidas como elementos fundamentais para o desenvolvimento da pessoa, para o desenvolvimento das próprias sociedades, também isso vai evitar conflitos religiosos. Se nós queremos colocar as religiões ou as igrejas em guetos, o que nós vamos provocar é, a curto e a médio prazo, uma explosão dessas próprias realidades. Portanto, é verdade que as religiões podem ser o azeite deitado para o incremento da fogueira, como muitos pretendem, mas é verdade e que também, já foi no passado. E que já foi no vezes. passado, mas acima de tudo, esta visão da religião enquanto paz é a única capaz de sarar as feridas e de deitar água para a fogueira que alguns, por interesses políticos e por interesses pessoais e materiais, estão a alimentar, não é? No tempo presente. É possível dizer que o desafio que é colocado, e agora falamos do cristianismo e das igrejas cristãs no contexto da Europa,
o desafio que é lançado às igrejas hoje é viverem, obviamente, uma dimensão da busca da paz, da justiça, da reconciliação. Sem dúvida. E é esta visão da paz, nós não podemos falar só de paz. Portanto, a paz é, de certo modo, um valor um pouco... porque não basta não haver guerra para haver paz. Talvez falar um pouco de shalom? Falar de shalom nesse sentido global, que diz que eu sou porque tu és. Por exemplo, a própria eu estou vivência... bem porque tu estás bem. Eu estou bem porque tu estás bem. Eu realizo-me enquanto pessoa, enquanto tu também te realizares enquanto pessoa, que é ver no outro também o complemento da minha própria pessoa. E, portanto, é esta visão integral da pessoa e, ao mesmo tempo, também perceber que a paz, para ser efetiva, requer justiça. Aliás, há aquela bonita expressão do salmista que diz: a paz e a justiça abraçam-se. E, portanto, a construção de uma sociedade justa, em que reduza as desigualdades que estão presentes. Nós ouvimos há pouco, por exemplo, dizer que também são motivo de conflito. 60% da riqueza do nosso próprio país está na mão de 10% de portugueses. E isto são dados objetivos. 60% da riqueza que o país produz, que todos nós produzimos, está mal distribuído. Não concorre para a justiça, não concorre para a integração, não concorre para termos bairros sociais então, onde seja possível haver harmonia, onde as pessoas tenham condições de vida. Em termos mundiais, esse valor ainda é mais discrepante. Exatamente. Essa percentagem. Nem estamos a ir para... Mas já, só para dar um exemplo. Portanto, a paz é uma realidade de todos os dias, que implica justiça, implica solidariedade, implica opções políticas também conscientes e que implica uma cidadania. Portanto, a paz, a construção da paz implica implica que todos nós sejamos agentes dessa mesma paz. No nosso cotidiano, através de pequenas, grandes coisas que fazemos, mas acima de tudo também através de uma construção de uma cultura, de uma visão que ajude ao desenvolvimento da paz. Portanto, nós muitas vezes criticamos os políticos porque não fazem isto e aquilo, mas nós verdadeiramente temos que ser agentes dessa própria transformação, porque não vai haver paz se nós não nos implicarmos todos na construção. Portanto, o que o tempo presente hoje nos diz é que há uma responsabilidade coletiva que nos implica a todos na construção de um presente e de um futuro de paz, até por uma questão que é razoável para todos, que é as próximas gerações. Nós também líamos há poucos dias que 10 em cada 20 jovens portugueses acreditam que nos próximos 10 anos vai haver uma guerra no seu país. No seu país, jovens europeus. Portanto, o que é que nós queremos transmitir e deixar às próximas gerações? Claro. E nós temos, e só para terminar também, implicar os jovens. Os jovens são, por natureza, construtores da paz, do respeito pela criação, do respeito de uns pelos outros, porque eles, talvez mais do que nas nossas gerações, estão abertos à globalização do mundo. Muito obrigado por essas palavras e, obviamente, nós vivemos a dimensão da esperança e acreditamos que essa construção dessa realidade onde a dignidade humana seja absolutamente valorizada possa acontecer e certamente creio que as igrejas do Copic estarão sempre disponíveis para esse tipo de trabalho. Obrigado uma vez mais pela presença. Nós terminamos o nosso programa com estas palavras que acreditamos vos possam fazer pensar um pouco e em breve voltaremos ao vosso convívio. E voltaremos em pleno período de Natal. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.